Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Oi, jovens! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Rodrigo Balbino. Meu Deus do céu, os caras trocaram de sexo, eu digo, trocaram de trocaram de papel. Mano, eu ia até falar dos patrocinadores de cara, mas eu vou até dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu falo deles. Episódio de hoje, vamos falar sobre o propósito de fazer segurança. Pra que fazer segurança, né? Muitas vezes a gente se vê executando tarefas, seguindo ordens, às vezes sem sentido, mas aí surgiu uma boa ideia do Rodrigo hoje, falar, cara, vamos falar do propósito de fazer segurança. Pra que a gente faz segurança, né? Por que a gente deveria fazer segurança e não só cumprir tabela, né? Vamos dizer assim, como muita gente fala. Bom, agora sim podemos falar, né? O DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas de código seguro. Link da Nova 8, a distribuidora de Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio e no nosso site. E a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. O e-mail, site, contato também está lá no nosso site e na descrição do vídeo aqui no YouTube, beleza? Inclusive, mano, toda vez eu falo o mesmo texto e eu não consigo decorar, eu preciso ler, tá ligado? É foda. Grava, faz igual a gente tava falando, automatiza esse processo aí. Automatizar esse processo. Sabe o que é isso aí, cara? Isso é mal de europeu. O europeu não precisa mais da memória. Aí fica nisso, ó. Não usa mais. Simples assim. Aí, O senhor, inclusive, em breve, né? Em breve. Aliás, próximo episódio você já é europeu, né? Próximo episódio já sou europeu. Precisamos gravar, inclusive, antes, pra esse vagabundo vai estar voando. Então, né, precisamos sábado, domingo aí, temos que estar gravando aí. Boa. Hoje o episódio também, vale lembrar que o Gabriel não tá aqui com a gente. Muito bom, né? Não tem aquela voz irritante. Ajuda bastante também. Bom, gente, vamos lá. Falar do propósito de segurança. Acho que é legal a gente discutir esse tema. Uma ideia legal que o Rodrigo trouxe. Da gente não... muitas empresas a gente se pega, às vezes, vendo os caras fazendo by the book, fazendo compliance, fazendo ali o mínimo. Ou ainda pessoas executando algumas coisas só porque tem que fazer. Mas ser um propósito da segurança, né? Quer dar uma introduzida aí no raciocínio? Como é que você... Deixa eu introduzir isso. Eu lembrei de um caso... Em paralelo aqui. O cara, ele fazia um bolinho, toda vez ele precisava de uma forma redondinha para fazer aquele bolinho específico. E ele se matou correndo atrás porque era daquela forma. E daí perguntaram para ele, mas por que tem que ser redondo? Aí ele ficou perdido, ele não soube responder. Aí depois ele foi atrás, perguntou para a mãe dele falou, não, é a avó que fazia. Aí ele perguntou para a avó falou, é porque quando eu não tinha forma. Então eu cortei um potinho que eu tinha em casa e fiz nele. Tipo, ela fez com que tinha. E a receita se propagou dessa forma. E o cara fazia daquela forma. Ele correu atrás, ele não conseguia fazer porque ele não achava mais a forminha redondinha que ele queria. E no final das contas, assim, não tinha propósito aquilo, né? Ele fazia porque alguém fez e ele saiu replicando. Mano, aí você pensa, imagine o tanto de coisa que a gente faz na vida... sem pensar para que serve, né? Sem pensar se faz sentido ou não. Teve uma empresa que a gente trabalhou, por exemplo, que a gente tinha um processo para fazer a subida de qualquer artefato e ela tinha muitas etapas e algumas etapas não faziam sentido. Mas a gente sempre tinha que passar por elas, era penoso. Se desse problema com alguma aplicação lá na frente, voltava tudo, porque era release e tal. E daí a gente começou a se questionar, né? Falou, cara, mas peraí, por que a nossa aplicação tem que passar por esse processo? Tipo, um processo de rollback. Rollback é com banco de dados, você vai voltar o script. O nosso não, se a gente usar um ambiente aqui, um blue-green aqui, a gente faz, não deu certo, volta, não tem problema. Então, só que demorou anos pra gente pensar nisso, porque todo mundo já seguiu o processo, era aquilo, foi escrito na pedra, né? Tem um processo que foi escrito na pedra, e a gente parou de pensar nisso. Então, é isso que intriga, e eu acho que, inclusive, é isso que
que machuca quando você... machuca fisicamente isso. Quando você entra numa empresa, vê que as coisas estão erradas, que o processo está errado, você começa a falar sobre isso e as pessoas não escutam, né? Então, acho que é um ótimo bate-papo para a gente começar, para falar sobre por que a gente segue esse processo, ou por que não deveria mudar, ou por que não melhorar esse processo, né? Então, acho que de maneira geral, né? Não só em segurança. Muito bom, Rodrigão. Eu tenho também experiências ali da época de meus primeiros empregos ali, que já tinham anos ali que o pessoal fazia da mesma forma. Eu fazia também da mesma forma, também não sabia o porquê eu fazia, eu só ia lá e repeti o processo. É literalmente, a pessoa estava antes de você fazer assim, você tem que fazer assim. E eu fazia daquele jeito e chegou uma pessoa nova e falou, não, fazer assim, tem que ser assim. E eu acho que até o fechamento da empresa, posso até falar, a Ford, permaneceu da mesma maneira. A gente tinha o horário 7 horas da manhã fazia X coisa, 8 horas X coisa, 9 horas X coisa, e era uma repetição de processo onde, cara, era daquele jeito há 30 anos e ninguém mexia, mas também ninguém sabia por que ainda continuava sendo daquela forma. Você não tinha maneiras mais fáceis e úteis de utilizar o tempo ali, e a gente nunca pensou em modificar. Inclusive, era 20, 16 anos também, não sabia muito fazer. E o Marcos apelou também, né? Ele trabalhou na Ford, os caras que criaram a Revolução Industrial, praticamente. Né? Os caras que criaram o processinho, o horário, mano. A gente, isso, olha que foda isso. A gente usa o processo dos caras na Revolução Industrial, 8 horas por dia, blá, blá, né? E será que não deu tempo já da gente sentar e repensar o processo de trabalho? Será que é assim mesmo que tem que ser feito? Será que dessa forma funciona para todo mundo? Digo até mais, cara, escola, se a gente para pensar, por que a escola foi criada dessa maneira? Por causa do processo de industrialização. Eles precisavam de uma professora, porque ela tem que dar ordem, e o cara tem que seguir ordem. Então tem a professora lá no papel de chefe, dando ordem. E ela pede para executar uma coisa, você tem que executar e você dá uma nota para aquilo, que são as metas que você tem na empresa. Será que não está na hora de mudar? A empresa não trabalha mais dessa maneira. Então, inclusive, a escola deveria mudar, deveria desde a base. E é um momento, acho que é isso que o Rodrigo falou, acho que estamos nessa virada. Com essa questão de agile, startups, cara, todo esse mindset tá nessa virada de, mano, não tem essa de 8 horas por dia, de começa às 9 e acaba às 6, tipo, muita empresa já não tem horário flexível, não pede diploma, né, já tem uma série de tabus, vamos dizer assim, sendo quebrados com relação a isso, a gente vê acontecendo, mas ainda, olhando pro mundo, cara, ainda é muito pouco, né? Acho que tem muito longo caminho a ser percorrido. É só lembrar que 5 anos atrás, a maioria das empresas de TI, a área de TI, era todo mundo engravatado, né? Todo mundo dentro da empresa. E você via aquilo e falava, mas toda a empresa, a galera tudo de bermuda, tranquilo, e o pessoal de TI de gravata, o que é isso? E demorou mesmo. E a gente sempre falou, né? Falou, cara, mas isso não tem a ver, a gente nem tem contato com o cliente. A gente fica dentro da salinha trancado lá. Ou home office. Home office parecia loucura, né? Os caras, não, mas trabalhar de casa. Cara, mas tudo que eu faço hoje, eu tô acessando servidores da China, dos Estados Unidos. Eu não preciso estar no local. Eu acesso da mesma forma que eu acesso em casa, eu acesso aí. Não faz diferença para a empresa. Só que foi difícil. Nesse caso, foi por conta da pandemia que acelerou isso. Senão a gente ia estar nisso daí ainda. Acho que a pandemia, aquela história, né? Tirar o lado bom de tudo, né? A pandemia foi uma catástrofe, um negócio muito ruim, mas digo assim, teve esses efeitos colaterais, né? Acelerou a gente, a humanidade, de uma maneira geral, em muitas coisas. Essa de trabalho remoto, sem dúvida, foi uma. Fala aí, Marcos. Eu ia falar que eu tinha um gerente que ele meio que obrigava a gente de social, eu tinha estado social. Depois de um tempo ali, o RH convenceu ele a... Não precisa estar social, só de calça e camiseta. É o suficiente, sapato. Mas ele era tão das antigas que tinha que ir de social e home office era proibido, cara. A gente não tinha nem notebook, nem acesso a VPN. Nem casos extremos. Só para jogar uma pimenta nesse progresso, tem um colega aqui, brasileiro, que trabalha aqui também, aqui na Europa, aqui na Polônia, e ele, cara, o gerente dele exige que toda reunião ligue a câmera e esteja de social.
Trabalhando de home office. Disso. Caraca, Assim, social, não precisa estar de paletó e gravata, mas ele põe a camisa e então, aparece tudo pra baixo, pessoal. Se Pelado você, e até os jornalistas pararam de usar social. assim, gravata. enfim, né? Enfim, É. introduzindo. Falamos tudo isso para dizer, a gente, por que fazemos as coisas da forma que fazemos? Eu sei a resposta, vou dizer até o final do episódio, eu vou dizer qual é o problema. Fique até o final. Inclusive, ontem eu vi aquele vídeo do... Pra quem não viu, eu não tinha visto ainda, o Rodrigo me mostrou ontem, o vídeo do A Vaca Não Dá Leite, lá do Cortella. Mário Sérgio Cortella. E ele falava pros filhos dele, aos 12 anos, quando você tiver 12 anos, eu te conto o segredo da vida. Então, aí, né, o primeiro mais velho, quando fez 12 anos, falou 4 horas da manhã, bateu lá no quarto dele, pai, hoje é meu aniversário, 12 anos, qual é o segredo da vida? Enfim, busquem o vídeo aí que vocês vão entender qual é o segredo da vida, mas... O Cássio não vai falar o segredo eu não vou falar. aqui. Quando vocês fizerem 35, eu falo. Boa. Tá, aí, dada essa introdução, por que a gente faz segurança da forma que a gente faz hoje, né? Porque assim, beleza, falou. Então, o que eu vejo hoje as empresas ainda elas estão buscando essa maturidade quanto à segurança e nada melhor do que seguir um livro de receita aí para falar como se deve fazer alguma coisa. Se você não sabe nada, a primeira coisa que você vai fazer é buscar alguma coisa que já existe e começar a colocar. Então, por padrão, as empresas já começam a entender fórmulas prontas, né, fórmulas já definidas, para começar a garantir a segurança de certa forma na empresa. E aquilo traz esse problema das coisas serem engessadas, das coisas ter que acontecer de forma forçada e não orgânica, né? Então, alguém vem e fala, cara, vai funcionar dessa forma. E daí todo mundo segue e vai embora, ele vai seguir aquela proposta. Porque pode ser que seja a única proposta, é a primeira e a única proposta que foi feita. Então, você vê pouco fóruns de discussão para saber se aquilo é a melhor forma, se aplica ou não, ou algum processo para garantir que aquele processo que você está seguindo, ele ainda é válido, né? Se ele está se renovando ou não. Então, a empresa acaba se engessando com isso, né? Ah, paguei por isso, vai usar agora. Ou, cara, falaram, escreveram, agora tem que seguir. Então, a gente acaba se engessando com isso. Boa. Pode falar, desculpa. Não, eu ia colocar assim, que acho que tem dois cenários, né? Um é aquela empresa, vamos dizer assim. Esse tema acaba chegando num nível tão individual, né? É difícil falar sobre empresa, mas acaba que a cultura da empresa influencia em como o individual funciona também, né? Então, de uma maneira geral, acho que tem um modelo que a empresa lá só segue o compliance, quando a gente fala de segurança, né? Ah, ela tem que estar compliance com o PCI, ou o Banco Central. Então, ela vai fazer o mínimo para estar em compliance. Além daquilo, ela não vai fazer. E muita gente vai estar contente com isso, porque dá para fazer 1000 coisas, mas se só precisa fazer 100, eu não vou fazer 1000, vou fazer só 100. Primeiro que eu gasto menos, primeiro que é mais rápido, né, mais econômico, então eu vou fazer isso. E às vezes, mais um que você faz, você vai aumentar o seu nível de segurança. Então, exemplo clássico. Tem um cliente que ele usa a ferramenta de SAST, usa muito bem, está integrado no CI/CD, melhor ferramenta do mercado, os desenvolvedores veem os resultados e tal, mas ele só usa o SAST para achar os problemas, para achar as vulnerabilidades. Ele não corrige as vulnerabilidades. Então você vai olhar os indicadores, por exemplo, mano, é scan atrás de scan, atrás de scan, atrás de scan, atrás de scan, e o número de vulnerabilidades, sei lá, achou 100 vulnerabilidades, o próximo scan 100. Nem introduzir vulnerabilidade ele está introduzindo. Ao mesmo tempo ele também não tá corrigindo. Então assim, acaba sendo, tipo, alguém integrou lá na esteira, tá integrando na esteira? Tá rodando scan? Tá. Então tá compliance, eu comprei a ferramenta e ela tá funcionando. Mas mano, calma aí, qual é o propósito dessa ferramenta? Te mostrar os problemas para que você corrija-os. Para que você faz o exame? Para descobrir um problema, para saber qual é o tratamento dele. Se você não sabe qual é o problema, você não sabe qual é o tratamento. Então, esse exemplo é o clássico, o processo tá rodando, e todo mundo está executando, várias pessoas envolvidas, e só executando, ou às vezes está lá automatizado num canto que ninguém vê, sem propósito. Eu falo, mano, calma aí, velho, você está rodando todo esse scan,
Então vamos começar a corrigir as vulnerabilidades, vamos começar a endereçar, começar a coletar algumas informações disso, para literalmente ter aí é aquela questão, né? Quando você tem um propósito, você tem um valor da parada. Opa, então isso começa a trazer valor para você. Fala aí, Marcos. Não, ia falar que tem algum cliente que todo ano ele vem pra gente, ele vem pra fazer POC, ele pega o relatório e sobe. Ele só quer um relatório de compliance anual. Boa. É muito legal, cara. É engraçado, eu dou risada, mas é triste porque o cara não tem um processo definido, né? A empresa fala pra ele, e chora no final, né? ele fala, a empresa fala, precisa aqui saber as vulnerabilidades de PCI. O cara vai, faz uma POC ou pega qualquer solução no mercado, roda, vê as vulnerabilidades e entrega, tá aqui, é isso aqui que a gente precisa. E acaba ficando nisso. Tem cliente também que eu vi acontecer do cara chega no fim do ano, correr com tudo. Puta, agora eu preciso colocar, agora eu preciso da ferramenta, agora eu preciso ter relatório, para conseguir entregar, para conseguir o budget, né? O budget anual ali. Sim. E aí você olha aquilo sendo feito de forma corrida, sendo feita de forma só para fazer o check ali no compliance. Aí você entra em desespero, né? Que você olha aquilo e fala, cara, mas isso era para você ter feito durante esse tempo, né? De 1, 2 anos, sei lá, 3 anos, depende da empresa. Era para você ter visto todo esse tempo. Agora, só porque não vai fechar aqui, né? Só porque não deu check, você vai correr atrás para conseguir. E acaba acontecendo assim. Então, os caras colocam a ferramenta, cara, é dessa forma? É a forma certa? Ah, não é. Cara, mas isso daqui não faz sentido você colocar dessa forma, porque aqui, sei lá, você tá vendo coisas diferentes, não condiz com a sua realidade. Não, deixa aí rodando e acabou. Vou além. DevSecOps. Eu já vi casos do cliente parceiro, enfim, a gente fala cliente aqui, às vezes associa muito com a Nova 8, enfim, mas né, quando a gente fala cliente, pessoal, é da nossa experiência, né, da nossa carreira de uma maneira geral. Eu já vi casos do cara falar assim, eu tenho um budget aqui de X milhões, eu preciso ter ferramentas de Application Security. O que você tem aí? Eu tenho DAST, SAST, YAST, beleza, eu quero tudo. SCA. Eu falei, não, cara, beleza, mas pro YAST, por exemplo, é mais complicado. Não, eu quero. Não, mas precisa ter essa integração. Não, me dá. Então, tipo, o cara comprou, chegou a renovação da parada já há 1 ano, ele não usou ainda a ferramenta. Porque ele não sabe usar, porque não tem ninguém pra usar, porque não é compatível com algumas coisas que ele tem, enfim. Então, assim, até essa questão do executar e de sem propósito da parada, lá na parte de investimento de muitas empresas, acontece assim, cara, você tem um budget, você tem que gastar. Não sei se você já trabalha nesse nível, mas quando você tem um budget e você não gasta, você pediu o budget, você não gasta ele, é pior. Você perde ele no próximo orçamento. Você perde ele no próximo orçamento, coisas do tipo. Então, até você perde o emprego, né? Porque se você pediu, solicitou o budget lá, você não tá usando, peraí, é má gestão. Mas você para pra pensar, você fala, cara, até essa despesa, né, acaba sendo sem propósito. Porque, cara, você tem o budget, você pediu, agora você não sabe o que você quer. E aí, compra uma ferramenta qualquer, que seja a top do mercado ou a pior do mercado, não importa, mas comprou, precisa fazer essa parada funcionar. Então, às vezes não faz funcionar, ou faz funcionar de qualquer jeito, literalmente porque ele precisa justificar agora que ele gastou. Então, o ponto é, de novo, né, a nossa história, propósito versus executar o processo, ninguém questiona, propósito zero, nesse caso, de novo, o cara renovou, chegou a renovar, chegou o período de renovação e não tinha usado a ferramenta. Não tinha instalado a ferramenta, mano. Não tinha instalado a ferramenta. Tudo bem que é um projeto muito grande, empresa muito grande, então tinha outras coisas pra fazer, acabou não dando tempo mesmo. Mesmo assim, ele não cobrou e não pediu, não, isso a gente vê depois. Não. Literalmente não instalou. Então, essa questão do propósito de segurança, e é um pouquinho do que a gente tá trazendo aqui, cara, você quer mesmo fazer segurança, né? Você quer se proteger dos problemas, né, das ameaças, daquela coisa toda, ou você quer fazer como o Rodrigo falou no começo, né, um tiquezinho lá na sua lista. Então, essa reflexão que é o que a gente quer trazer hoje, inclusive, hoje é um bom dia para falar disso, que eu talvez venha novidade por aí, mas hoje eu joguei um board game de application de segurança, cibersegurança. Um board game mesmo, com peças, com tabuleiro, dado e tal, mano, muito louco. E parte do jogo era literalmente, cada rodada você tem que fazer um investimento. Cara, você vai investir em applications, vai investir em infraestrutura, servidor, operação, awareness. Então você decide qual que você vai. Aí vem a rodada de ataque. O ataque veio em operações e servidores. E você investiu em segurança em application. Então você tá protegido de um lado, mas seu ataque veio do outro.
Então, tipo, e aí, e agora? Aí você toma as punições, tal. Então, fazer aleatoriamente a parada não dá. O ataque ele é aleatório, você não sabe quando ele vai vir. Mas a sua estratégia de segurança, ela tem que ser, você tem que ter uma estratégia de segurança. Não é, né, igual quando a gente molha o dedo na boca e aponta pro céu pra ver que lado tá o vento. Não pode ser assim. Você tem que saber o que você tá fazendo, tem que ter um direcionamento, porque senão, cara, vai ter gasto desnecessário. Isso reflete num nível tão grande, no nível de pessoas. Aí chega no individual, que é o que eu queria comentar, né? Chega no individual, porque vai ter pessoas com perfil de não executores, com perfil de pensadores. O cara fala, mano, eu tô aqui já há 3 meses apertando o mesmo botão todo dia. Pra quê? O cara que vai questionar isso, ele vai chegar no primeiro questionamento, ele vai falar, mano, ninguém nem sabe o que tá fazendo, eu vou embora. Aí ele sai dessa empresa, vai pra uma outra, aí ele vai pra uma startup, aí onde o mercado vai se movimentando nesse sentido, porque essas empresas acabam perdendo esses talentos, essas pessoas muito boas, porque não é o perfil do cara ficar apertando o botão. O perfil do cara é de questionar, de melhorar o processo, de entender por que aquilo tá acontecendo. Inclusive, a nossa história, que o Rodrigo sabe bem, né? Eu fui quicado por questionar um projeto, queriam subir a parada sem eu testar. Eu falei, mano, eu não vou subir, eu não testei. Não, porque a entrega era mais importante. Então, entrega aí. E no outro dia, aí me mandaram embora, no outro dia queria que eu resolvesse o problema. O problema que você queria evitar, né? O problema que eu queria evitar. Mas, enfim. Essa questão do propósito, cara, é uma discussão muito longa, né? Vai longe, mas a reflexão que eu queria trazer era essa. O quanto a cultura da empresa e o pensamento da empresa afeta no individual de cada um. No individual de cada um, é óbvio, né? Porque você vai ter problemas operacionais, pessoais também. Eu acho que esse é o ponto interessantíssimo, assim, para falar de como lidar com a situação. Eu já vi situação em que o dev saiu e o cara era muito bom. Ele trazia soluções, assim, fantásticas, só que a empresa ali não acompanhava a evolução. Então, às vezes, o cara pedia, solicitava, lá, cara, preciso de um servidor, assim, ou preciso de acesso para eu fazer testes e tudo mais. E demorava muito. Aí chegou uma hora que o cara deu uns piti lá, pulou fora, sabe? E você fala, cara, olha o talento que você tá perdendo desse cara. Como que eu vejo a evolução das empresas? É justamente dando ouvidos e instigando essas pessoas. Então, você tem vários talentos lá. Só que por algum motivo ela não quer falar, ou é tímido, ou não tem voz, ou o time que ele tá ali, ele não faz isso. E daí, quando você cria esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação, igual que você falou de criar o board e tudo mais, é para instigar as pessoas, é para trazer o melhor das pessoas. E, cara, a empresa, ela gosta muito quando ela vê o resultado. Então, só que eu não sei se quer dizer, é a parte da cultura, né? Pela cultura que a gente tem como empresa, às vezes não floresce esse tipo de coisa. Você vê hoje aí que as empresas de mercado que estão se destacando em TI são justamente essas startups que dão isso. Então, às vezes, ela não tem a melhor estrutura, ela não tem a melhor forma de fazer aquilo, mas o que elas dedicam mais nas pessoas, nos talentos. Então, você vê aí escorregador nas empresas, pimbolim, não sei o quê, que é justamente para isso, né? Para incentivar as pessoas a pensarem mais e a executarem aquilo. O Google, por exemplo, ele tem uma divisão de carga horária lá que parece que é 1/3 da carga horária, sei lá, 1/4, dedicada para você fazer projetos seus. Você vai distribuir ali, né? Vai deixar ele aberto para todo mundo ver o que é, mas é isso, eles ficam instigando você a dar ideias, né? E não ficar calado e seguindo regra ali, só apertando o botão. Manda aí, Marcos. Eu ia falar que eu vi uma história, né, de uma empresa que como que ela funcionava. Entrava um funcionário novo ali na área, como sempre, né, vai sempre entrar alguém, e antes de dar os 3 meses, a empresa chegava e oferecia $10 mil para a pessoa sair fora. E ela começava a filtrar ali a galera. Pô, quem aceita os $10 mil é uma pessoa que ia estar insatisfeita daqui a um período, melhor já pagar, já me livrei do cara. E aquele que não aceitou, que quer ficar, porque entendeu o desafio da empresa e pretende entrar ali com novas ideias e tentar ajustar e melhorar. Então, era um método que a empresa usava ali para filtrar e saber quais profissionais ela queria ou não dentro do corpo ali de funcionários. Boa, até esse ponto aí que o Rodrigo falou, às vezes, cara, o que motiva a galera a trabalhar não é nem assim, eu quero desafio, eu preciso montar um foguete, eu preciso, sabe? Tem essa galera mais desafiadora tecnicamente, mas, cara, o que eu sinto
como gestor e vendo aí ao longo da vida, é que, cara, as pessoas querem ser ouvidas. Fala, mano, eu tenho uma ideia aqui, ó, que, mano, tirar isso aqui em vez de branco, botar amarelo, fica melhor. Às vezes ninguém nem ouve, mas, tipo, um bagulho simples, cara, as pessoas querem ser ouvidas. Então, por isso que cada vez mais, aquelas soft skills de proatividade, né, dinamismo, o cara que vai atrás, não, acaba, às vezes, sobressaindo até um hard skill, mano. E, mano, beleza, você não tem a parte técnica que eu preciso, você aprende. Tem no livro, tem em curso, você aprende aqui rapidinho. Mas você tem atitude, isso eu não consigo ensinar, é um negócio mais difícil de você ter. Então, literalmente, as pessoas elas querem ser ouvidas, né, ter opinião, o cara dá ideia. Obviamente, né, a empresa ela tem uma certa hierarquia, tem direcionamento, né, de negócios, metas, tem uma série de coisas que vai acontecer, tem que seguir, mas que as pessoas deem ideias para alcançar esse objetivo, né? Formas diferentes de fazer, formas mais econômicas. Por que demora 1 hora pra fazer isso? Por que não meia hora? Por que é assim? Por que é assado? Então vamos trazer coisas novas. Acho que esse valor é o que as pessoas valorizam mais na hora de achar um emprego, né? A gente tá até fugindo do tema, né? Mas é o que as pessoas valorizam mais no dia a dia. E talvez isso se reflita na segurança nesse sentido. Muita gente, e cara, eu de certo modo sofri com isso, ainda sofro, que, cara, eu quero fazer a segurança. Mano, por que a gente tá fazendo DAST, SAST? Por que tá botando application security? Por que tem que fazer requisito seguro? Pra quê? Pra fazer a porra da segurança, mano. Pra que o software não tenha um problema que possa trazer um risco para os usuários, para os funcionários, para a sociedade. Eu não me interessa usar o Checkmarx, quero que você use o Checkmarx, mas não me interessa usar o Checkmarx ou qualquer outra ferramenta de mercado, mas você tem que ter um SAST, faz parte do seu processo, você enxerga os seus problemas no shift left, aquela coisa toda. E questionava, mas por que só achou uma vulnerável? Por que não duas? Por exemplo, eu tava fazendo um benchmark esses dias com uma ferramenta de SAST, e eu rodei o WebGoat, e no Checkmarx, sei lá, achou no WebGoat 280 vulnerabilidades lá, em WebGoat C#. E nessa outra ferramenta não achou um. Falei, mano, alguma coisa tá errada aqui. Eu tenho muita vulnerabilidade nessa aplicação, mas muita. Então tem que ter. Então o problema é tipo, o questionamento, cara, essa ferramenta que vocês escolheram tem algum problema? Por que vocês estão usando ela? Vamos melhorar? Por que não tem outra? E assim. Então é literalmente esses pontos, mano, esses insights de cara, alguma coisa tá errada aqui, né? E é justamente aí que tá o problema, né? Falta isso, falta as pessoas tomarem aquilo como dono ou sair do automático. A pessoa precisa sair do automático. Tá vivendo a vida lá, ó, vim hoje, abri o e-mail, respondi, fui lá. É começar a ver as coisas e disparar um gatilho, né, na cabeça. O cara tá olhando lá e fala, cara, igual esse questionamento que você falou, né? Você rodou numa ferramenta, 200 vulnerabilidades, em outra, 0. Aí pode passar, tipo, passou tal, usa essa ferramenta que é melhor. Mas não tem que dar o alerta aqui. Cara, mas por quê? Será que não foi implantado direito? Não tá funcionando? A ferramenta não presta? Tem benchmark de comparação delas? Não tem? Então, tudo na vida te instiga alguma questão. Até, você olha para uma pedra lá, um filósofo vai fazer, né? Escreve um livro olhando para a pedra. Pedreiro faz uma casa, aquela bagaça. Cada um tem que olhar para a situação e transformar aquilo. E é isso que falta, que eu vejo que falta, né? Por um lado, as empresas não incentivam, e por outro, também a pessoa também não é interessada. Então, acho que esse é o problema geral, mudar essa visão, e daí eu não sei se isso cabe como cultura, mas é mudar essa visão de olhar para uma coisa e se indignar com ela. Então você fala, cara, por que essa pipeline está demorando 3 horas? Ué, mas será que está configurado? Ou isolar algo para entender. Fala, cara, deixa eu ver aqui. Se eu isolar essa partezinha aqui, esse jobzinho aqui, o que acontece? Aí isola. Putz, esse cara aqui tá dando problema. Começar a se interessar pelas coisas. Um exemplo clássico, eu trabalhei numa empresa uma vez que, cara, sei lá por que cargas d'água, um dos serviços da aplicação lá tinha que rodar na porta, sei lá, em vez da 80, sei lá, rodava na 82. Exemplo clássico. E aí, falei, mano, por que não é na porta de default? Aí o cara, não, porque não funciona. Se muda de porta não vai funcionar. Aí eu falo com o outro cara, não, mano, muda de porta não vai funcionar. Eu falei, mano, peraí. Mudei a porra da porta, pus a porta default, que era o padrão esperado, funcionou. Não era que a aplicação não funcionava, mas que quebrava todas as perninhas desses vagabundos. Tipo, um monte de aplicação amarrada quebrava, porque tava todo mundo chumbado já.
Mano, então o problema não é que quebrar a aplicação funciona na porta de default, né? O Jesus desceu, entrou no servidor e falou, não, essa porta não vai rodar. Não existe isso. Vai rodar. Então, assim, quebrava algumas coisas que estavam amarradas e ninguém queria mexer. Então, enfiou na cabeça dos... Chegava alguém novo, mano, nem muda de porta que não vai funcionar. E muita gente não questiona, né? O cara só executa. E aí eu falei, mano, não, mano, tá errado. Não, deixa eu testar aqui, porque eu precisava fazer um bagulho local e fui testar. Troquei a porra da porta e funcionou. Alcateia de vagabundo. Então, uma coisa tá errada aqui. Então, assim, literalmente, esses questionamentos que vão trazendo pro nosso tema central, né? Trazer de volta ou implantar de uma forma decente a segurança. Porque o pior do que você não fazer segurança é achar que você tá fazendo. Porque quando você não faz, você sabe, fala, mano, eu tô entrando no carro e não vou pôr cinto de segurança. Eu sei que eu não tô sem cinto e se eu se bater eu tô fudido. Você sabe daquilo. O cara dá uma segurada, não acelera. Não... Exato. Agora quando você fala, eu tô seguro, mas não tô. Eu acho, eu tô com o cinto, mas você pôs o clipezinho, né? Pra não amassar a gola da camisa, pra não cutucar o pescoço. A falsa sensação de segurança é pior do que não estar seguro, mano. Então, literalmente, essa questão de você tá só executando, tá só rodando scan, não sei o quê, sem propósito, só porque tem que fazer, questiona, mano. Por que não tem um SAST na sua empresa? Ou por que tem DAST e não tem SAST? Por que você só roda da SCA? Por que você só olha as bibliotecas de terceiro? Ou pensando no que você falou lá atrás, por que eu tô rodando e esses números não mudam? Né? Por que tem a mesma quantidade de vulnerabilidades, né? Por que essa luzinha tá piscando vermelha aqui? É tipo, cara, tá ali, ó. Eu tô sendo invadido toda semana. Por que tem um hacker aqui mandando mensagem no no Slack local, né? A invasão lá do portal do SUS lá, que o hacker colocou, ele invadiu, depois invadiu de novo e colocou aí, ó, invadiu de novo essa porcaria, é muito ruim, vocês não foram atrás da segurança. Mas, cara, o hacker tava indignado com o negócio. E ele passou umas dicas ainda de segurança. Ó, busca no tal empresa que vocês vão conseguir ajuda. Olha só que... Segurança. Tecnologia. DevSecOps. Inclusive, falando desse caso aí, só fazendo um parênteses aqui, teve uma pergunta aí, né? Você recebeu uma pergunta aí de um ouvinte esses tempos aí, Rodrigo? Foi isso? Ah, recebi. A produção me falou aqui, ó. A produção falou, só que a produção não me preparou aqui o nome dela. Eu vou procurar, mas... era uma pergunta... A pergunta era o seguinte. Eu posso pegar um DAST e rodar em sites de terceiro? Tipo, eu posso pegar um DAST agora e rodar nas Casas Bahias, fazer um scan ali, fazer um... Tipo, é legal isso? Marcos, quer responder essa? Cara, não. Eu não entendo muito de lei, mas eu sei quem foi que perguntou isso aí, cara. Aí foi o nosso amigo Anderson aí que perguntou essa parte. Anderson? Mandou essa pergunta, isso. Boa. Então, mano, respondendo, não pode, mano. Não, legalmente não pode. Na prática, faz e foda-se. Isso, mas se souber quem não pode. Mas não pode, cara. Por quê? Inclusive, as próprias ferramentas Dash, elas se protegem quanto a isso, né? A maioria das licenças são por URL. Então você não vai gastar uma licença sua por uma URL aleatória lá, né? Enfim, então ela tenta, de certo modo, tipo, se proteger disso. Mas não pode, cara, porque literalmente a ferramenta é invasiva, né? Então você tá fazendo ali um scan, tal. Não pode, não faça isso. Mas, se você quer muito fazer, procura se essa empresa, por acaso, não tem um programa de bug bounty aberto em algum site, por exemplo, como HackerOne lá. Se tiver o programa de bug bounty, se cadastra lá no programa e aí você faz scan, hackeia, faz o que você quiser. Tem lá o NDA, tem todas aquelas questões lá legais que vai te proteger a empresa, e aí você faz o scan que você quiser. Mas avulsamente, cara, aí você é um black hat, literalmente você tá cometendo um crime, não pode fazer. Como é que eu sei disso? 2 anos, 1 ano do meu curso de forense era sobre leis. Lei de perícia, um monte de coisa, então não pode. Só queria abrir um adendo aí no que você falou, cara. Até importante para quem tá pensando em mexer com Dash. O Dash não é igual ao SAST. Dash tem várias configurações ali que pode derrubar o site. Literalmente foder o site do cara. Somente se você não configurar direito a quantidade de requests, a parte de SPA, a parte de PIN 404, Notifound, entre outras coisas ali. Você pode literalmente ferrar muito a pessoa ali e a sua própria aplicação, se você estiver fazendo teste indiscriminadamente, tá? Sim, boa. Tem até teste de
denial of service, né? Então tem várias coisas ali vários testes que podem prejudicar mesmo, né? Derrubar o site, quebrar a aplicação. O ouvinte que mandou a pergunta foi o Anderson mesmo. O nosso amigo Marcos tá aqui, tá afiado. É o Anderson Alves. Boa, Anderson Alves, um beijo. Queremos você aqui. DevSecOps. Cara, inclusive dos últimos tempos, vamos dizer assim, tempos que eu digo episódios, né? Cara, a galera tem interagido mais, né? Mais ouvintes chegando no grupo do Discord, o pessoal interagindo, mandando pergunta, mandando informação, isso tem sido bem legal. Inclusive, o pessoal mandou lá, grava um episódio sobre API Security. Mano, na mesma semana gravamos, já soltamos. O pessoal lá, opa, nem esperava tão cedo, meu, legal e tal. Façam parte, cola lá no Discord, o pessoal vai começando a interagir essa semana. Eu acho que hoje tem uma pergunta lá do pessoal de documentação. Muito legal, acho que a gente vai criando essa comunidade, o pessoal vai trocando essas informações. E num ambiente, cara, que a gente tá falando só sobre isso. É um Discord pra falar disso, não tem meme, não tem política, não tem, não é pra ter. É pra falar de application security. Quer falar de putaria, não sei o quê, vai pro grupo da avó, vai pro grupo da família, vai pra casa da caceta. Mas quer falar de application security, cola no Discord e a gente discute bastante coisa lá. Acho que é legal essa interação, né? Tem sido bem legal. Boa. Sempre vão avisar, né, mano? Sempre tem um, né? Até agora eu não precisei dar banho em ninguém, mas também não quero ter que dar banho em ninguém, então cola lá, né? Inclusive, segunda temporada inteira, vale lembrar, né? A segunda temporada praticamente inteira foi só com convidados, mano. Então, alguns deles, obviamente, nem todos têm a disponibilidade, mas alguns deles estão lá na nossa comunidade do Discord. Então, mano, puta, eu vi o episódio tal, o episódio do X, o convidado tá lá, mano, vou fazer pergunta pro cara, tal. Em outro lugar nenhum você interage com as pessoas, os famosos, assim, né? A galera tá tudo lá, né? Então, vem participar da comunidade. Até a gente, né? No dia a dia a gente tá lá, quer mandar uma mensagem, quer fazer um chat rápido ali, o cara me manda no Instagram, aí me manda no LinkedIn, aí me manda e-mail, mano, vai lá no Discord que acho que é o caminho mais fácil de participar e não vai te flodar, prometo que é uma comunidade bem tranquila. Tá bem tranquilo, inclusive. Top, boa. Topzera. Queria fazer 2 spoilers. Não, 2 não, porque um acho que eu já falei, que a gente vai gravar sobre um dos episódios que eu mais queria, sobre psicologicamente, olha, eu ia falar psicólogo, psicologicamente, como é que o dev pode proteger o software dele, como é que ele pode codar de uma forma mais segura, pensando psicologicamente. Cara, episódio foda, tá na nossa roadmap, tá agendado já com um convidado foda. Não vou falar quem é, só no dia que você lançar o episódio você vai saber. E tem um segundo episódio aí pra gente agendar, que é com o autor de um livro que eu já falei várias vezes aqui no episódio, já recomendei várias vezes, acho que fizemos um episódio só sobre isso. Não, sobre algumas coisas e focou um pouco nesse livro. Volta em algumas casas, né? Escuta alguns episódios, você vai pegar o nome do livro no ar, vasculha o nome do autor, você vai ver que ele vai gravar aqui com a gente. Só um detalhe, o Rodrigo, você falou pra caramba desse livro. O Rodrigo, quase todo episódio cita ele. Cara, esse livro é muito... 3 episódios pra trás, 4 episódios pra trás, vai ter lá o nome dele. Esse livro é muito bom, inclusive o meu livro que eu tinha ganho de um convidado que participou aqui com a gente no podcast, que foi o Álvaro, a gente falou de Agile, mais ágil, mais seguro, né? A interrogação. Então ele me deu o livro de presente, o meu livro eu entreguei pro nosso CEO, quando eu encontrei ele aqui na Europa, ele levou para São Paulo de volta, deu pro Gabriel, que tá lendo ainda, ou terminou de ler, enfim. Livro é uma parada assim, mano, leu, já passa pra frente, não ficou guardar na estante a porra do livro, a menos que seja um livro muito técnico que você quer usar. Repassem conhecimento, né? Repassem conhecimento, né? Mas tem esses 2 spoilers aí, então tem 2 episódios muito bacanas, um deles eu tô esperando há anos alguém para falar sobre isso. Um deles prepara o inglês aí, né? Prepara o inglês, vale lembrar que é um episódio internacional. E tem um terceiro spoiler, que acho que nem vocês sabem. Mas é o seguinte, como tá tendo... A gente tá com muita dificuldade de gravar por agendas, né? Tanto do Rodrigo, do Marcos, do próprio Gabriel. É muito difícil a gente achar agenda, cara. Tá ficando muito complicado. Por isso que a gente trouxe o Gabriel. Então a ideia é que sempre que tiver pelo menos 2 pessoas, a gente grava. Literalmente para não ficar sem episódio, a gente trazer conteúdo pra galera. O Marcos vai vir pra Europa agora, então vai ficar um pouquinho mais fácil, pelo menos o meu horário com o dele, mas enfim. Então o que vai acontecer no DevSecOps Podcast muito em breve? Vai ter episódios em inglês com as pessoas pelo menos na comunidade daqui da Polônia. Então eu já conheci muita gente, já fiz a B-Side, a comunidade já expandiu, o network já expandiu, então tem muita gente pra gravar. Só que aí vocês não vou ficar contando com vocês que se fodam.
Então vai ter episódio só em inglês. Vai ter episódio só em inglês. Com a galera daqui. Então, obviamente, o DevSecOps Podcast vai expandir, a gente vai ter um alcance muito maior de ouvintes, pessoas de outras áreas e tudo mais. Só que vai ter episódios cada vez mais em inglês. Então, ouvintes que estão aí acompanhando a gente, preparem o inglês. É a hora. Você teve a vida inteira para estudar inglês, você não gostava, você não queria, a sua série você põe dublado, ok, mas o DevSecOps Podcast você não vai perder. Então você vai matricular hoje, você vai baixar o Duolingo, vai baixar o aplicativo que você vai matricular hoje numa escola de inglês e vai aprender inglês, que é um episódio que a gente já falou aqui, inclusive no começo também, que é fundamental ter inglês. Fundamental não, eu não sei nem a palavra para isso, mas mano, tem que ter. Então, terão episódios só em inglês comigo, Marcos talvez queira participar, se os meninos tiverem agenda, mas com pessoas cada vez mais daqui da região também, então vão ter episódios aí sortidos, obviamente na mesma rotina, né, semanais, mas também com o pessoal daqui. É bom, né, que aí o pessoal que tá ouvindo a gente não precisa mais ver Rodrigo, Marcos, Gabriel, acaba vendo só essa limpeza que sou eu. Meu irmão, vou estar vendo tudo que você. Minha agenda vai estar mais fácil. Quero ver o Gabriel e o Rodrigo participar. Verdade. Tem que falar, quero marcar 6 horas da tarde. É 1 hora da tarde aqui no Brasil. E aí? Inclusive, esse episódio que a gente vai gravar, que eu falei, esse próximo internacional, o horário de gravação é das 7 horas da manhã no Brasil. Se virem pra comentar o Rodrigo Gabriel. Estarei aqui, Rodrigo. O que é isso? Rodrigo. Rodrigo, lá da... piada interna, cara. Pode crer. Piada interna. Bom, considerações finais? Querem falar alguma coisa aí? Quero falar para quem estiver vendo a gente no YouTube, famoso CCC, curte, comenta, compartilha. Inclusive, várias perguntas vêm de lá também. Então segue lá a gente. Na descrição normalmente tem o link pro Instagram, pro canal do Discord, pro Facebook também, que a gente anda publicando em algumas coisas. E tem cupom de desconto aí do aniversário do nosso Cássio. Parabéns, Cássio. Já foi. É só um dia? Já, lógico, o aniversário é só hoje, né? Não. Hoje, dia do episódio. Mão de vaca, bicho, mão de vaca, lança um aí, mano. Tá bom. Lança hoje. Eu vou estender o meu cupom até sexta-feira. Aí, ó. Beleza, então Boa. até sexta-feira. Sexta-feira. 35% de desconto no curso do Cássio ali, explicando SASH. Boa. Puta Fazer curso isso bom, já. vale muito a pena. Eu tô até estendendo aí pra vocês. E interajam com a gente no canal do Discord lá. E sigam o canal também do Telegram, que sempre tá pipocando. Inclusive, não teriam perdido a promoção se tivesse seguido o canal do Telegram. Então é importante salientar isso. Outro recado importantíssimo o DevSecOps Podcast tá a todo vapor. Todo dia tem um cortezinho novo que tá sendo postado lá no meu canal do YouTube, né? Tem uma playlist separada só do DevSecOps Podcast. Então acompanha lá também. Esse é só no YouTube, tá? Não tem os cortes nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, tudo mais, não tem, é só os cortes do vídeo, mas você pode dar o play lá no vídeo, né, e não assistir, então você fica só com o áudio. Ó, que top, hein? Tem a playlist, né, do DevSecOps também, né, cara? E tem a playlist separada lá só disso, mas todo dia tem um corte. Todo dia tem um corte de um episódio aleatório, enfim, então acompanhe também que tá bacana. É uma forma de você compartilhar. Às vezes você não quer compartilhar, eu vou compartilhar 1 hora, eu sei que o cara não vai ver. Mano, manda um trecho que você sabe que vai agregar pra aquela pessoa. Eu vi os meninos falando disso e tem um cara que perguntou disso, manda aquele trecho pra ele. Acho que isso vai ser a forma ainda melhor de você engajar a galera, não flodar a vida de ninguém, né? Tem cortes de 3 minutos, cortes de 9 minutos, né? Tá bem variado. Mas é uma forma de você acompanhar a gente também, beleza? E até uma dica pessoal. Tem corte aí também do YouTube aí do episódio, façam, divulgam. A gente tá pagando nada, né? Então façam. Nada. Nesse momento é um aperto de mão e um obrigado. Mas uma dica pessoal, às vezes tem um corte ali, a gente fala por cima de algum tema. Se gostou daquele tema, se a gente vê que tem uma abrangência legal, a gente pode expandir esse tema aqui num episódio, fazer um episódio inteiro sobre aquele tema específico do corte. Então aproveitem, porque também é um jeito de vocês interagirem com a gente e trazer sugestões ali de temas pra gente fazer um pouco mais completo aqui. Boa. Fechou. É isso, né? Muito bom. Não deu problema na plataforma hoje, consegui gravar em paz, apesar de gravar em cima da hora, mas muito bom. Ótimo. Episódio bom. Gente, segurança com propósito. Não fica apertando o botão que você não sabe nem pra que serve. Né? Pergunta, questiona, e é importantíssimo isso para fazer segurança de verdade.
né? Se não, só pra estar compliance, só pra apertar botão, cara, nem precisa de você. Questionem, acho que é uma forma legal da gente evoluir. Beleza? Nos vemos semana que vem. Marcos já Maravilha. na Europa. Não vai tá mais perto de mim, mas não vai estar tão pertinho a ponto de sentir Uma o garrafinha calor do contigo, outro. rapaz. Mas vai, ao invés de estar a 10 mil quilômetros que você está hoje, né, no Brasil, vai estar Só a mil. Só mil, né? Mil. Mil? Certinho. Pô, comi o meu, comi o seu. Fechou. Tá certinho. Fechou, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Valeu. Até mais. Valeu, beijo de luz. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.